que eu gostaria de falar antes da gente começar é que tudo que eu vou falar aqui é fruto de muito estudo, muita pesquisa, muito conhecimento através de documentos que nos foram deixados pelas civilizações antigas. Não tem canalização, não tem achismo, não tem nada disso. Eu faço parte de um grupo de estudo nos Estados Unidos, que é um maior grupo de estudos dos Anunnakis, e eu sou o único brasileiro que foi convidado a participar desse grupo de estudo que engloba especialistas, arqueólogos, cientistas do mundo inteiro. Então, eu tenho bastante propriedade para falar sobre os Anunnakis e, basicamente, tudo que eu vou falar foi encontrado nas mais de 30 mil tábuas sumérias, Inumilish, a lista dos reis sumérios, o épico de Gilgamesh, Atrahasis ou Atrahasis, como falam. Tem todo o código de Hammurabi, nós temos aí o épico de Adapa. Nós temos hoje centenas de milhares de documentos, de achados, de tabuletas encontradas que nos últimos 100 anos vêm sido traduzidas. E o que eu falo, minha especialidade é estudar essas civilizações, estudar a biblioteca de Nag Hammadi, os pergaminhos do Mar Morto e todas essas civilizações que nos deixaram por escrito, da forma cuneiforme ou da forma que seja, informação sobre quem nós somos, da onde nós viemos, o que aconteceu conosco, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então, eu quero deixar isso bem claro para as pessoas, porque para depois não falar, o cara é louco, o cara está falando coisa que não existe, Então, quando nós falamos no ser humano atual, não tem como nós não falarmos dos Anunnakis. Que na verdade, os Anunnakis foi o nome dado pelos sumérios aos seres que vieram do céu, que na verdade eram nibiruanos, de um planeta Nibiru, que agora chamam de um planeta 9, que já encontraram que existe esse planeta, que na verdade é um planeta nave da Confederação Galáctica, cujos nibiruanos vieram para o planeta Terra, e isso é o que está escrito, chegaram na Terra em torno de 450 mil anos atrás, em busca de ouro. Mas não era apenas em busca de ouro, porque eles tinham um acordo com os sirianos também, para se desenvolver um ser que pudesse ajudar no processo de integração das polaridades, que é o grande objetivo de cada universo criado. Quando nós olhamos para o céu, nós não vemos apenas, nós achamos que o universo é infinito. Ele não é infinito. Ele pode ser enorme, ele pode ser incompreensível a sua magnitude, mas ele está em expansão, ou seja, ele não é infinito. Isso já é estudado, isso já é comprovado, existem números universos. Então vieram para cá, é o que nós temos nos registros, esses seres nibiruanos vieram para cá, possuíam um comandante, um rei, que chamava-se Anu, e Anu possuía 3 filhos, Enki, Enlil, que é o que mais as pessoas sabem, mas ele possui uma filha também, chamada Ninursak. Vieram para cá, eu acho que não vou entrar em toda a história dos Anunnakis, porque nós vamos aí passar de 4, 5 horas, Então, mas resumindo, mineraram por muito tempo, passaram-se um tempo, houve uma revolta dos mineradores Anunnakis, que eram chamados de Igigis ou Igigis, dependendo da onde você está, ou da língua, era Igigis ou Igigis. Houve uma revolta, não queriam mais. Depois de 250 mil anos que eles estavam aqui, eles viviam muito mais tempo que nós. E foi então criado um ser híbrido, um ser criado geneticamente para minerar, para ser trabalhador. Então, eles pegaram um Homo erectus, que já era um ser primata, era um primata, que já estava na sua evolução para se tornar um ser que nós chamamos de raça guardiã. Cada planeta tem uma raça guardiã, tem um animal, um ser que se desenvolve mais que os outros,
de acordo com a atmosfera, de acordo com o ambiente, de acordo com as condições do planeta, e esse ser acaba se desenvolvendo, ele torna-se um ser guardião do planeta. E nós já tínhamos um em evolução, que era o Homo erectus, que era um primata. Então eles alteraram o DNA desse primata, e foi aí que foi gerado o Homo sapiens, o primeiro Homo sapiens, alterado geneticamente. Isso é o que está nas escrituras. E arqueologicamente, na ciência, o Homo erectus para o Homo sapiens, a evolução foi tão rápida, arqueológica, cientificamente falando, que é chamado do elo perdido. Porque não existe justificativa. Então a ciência, quando não tem justificativa para algo, ela fala, isso aqui é o elo perdido. Nós não entendemos isso, como é que em tão pouco tempo o Homo erectus evoluiu para o Homo sapiens. Praticamente um milagre, mas não tem nada de milagre, foi uma alteração genética. Houve a primeira alteração genética, aí já entra o grande equívoco, porque aí falam, os Anunnakis criaram o homem para serem escravos. Eles não criaram escravos, eles criaram trabalhadores, porque eles precisavam de trabalhadores. A primeira alteração genética, eles criaram apenas o macho, o Homo sapiens homem. Posteriormente, criaram o Homo sapiens mulher, para que pudessem reproduzir sozinhos. E aí eles eram chamados de Lulus. Eram trabalhadores? Sim, eram trabalhadores, mas não eram escravos. Porque se fossem escravos, os Anunnakis não teriam construído civilizações, não teriam criado governos, né? Se nós pegarmos o Código de Hammurabi, por exemplo, é como se fosse uma constituição, onde tinham deveres e direitos. Opa! Alguém já viu o escravo ter direito? Eles não teriam ensinado matemática, a escrita cuneiforme, eles não tinham ensinado sobre astrologia, astronomia, não teriam ensinado sobre sistemas de irrigação, se fossem apenas escravos. Após a segunda alteração genética, e começaram a se reproduzir em maior quantidade, viu-se que ali existia um potencial de um ser que é o que eles precisavam, de acordo com um acordo que eles tinham com os sirianos. E ali poderia ser desenvolvido um novo ser, um ser que eles chamavam de ser adâmico. Esse ser seria um ser muito evoluído, que poderia, no futuro, conseguir integrar as duas polaridades, a polaridade da luz e das trevas. A luz representada pelos humanos e a trevas representada pelos reptilianos, que é a energia feminina da luz e a energia masculina. Não que uma seja melhor que a outra, e sim são energias que nós precisamos integrá-las, não uma sobre a outra, e sim ambas, a integração das polaridades. E nessa foi feita uma alteração genética com genes humanos e genes reptilianos e de outras raças, criando assim um ser chamado Adapa, que em inglês chamavam de Adam, que quando passaram para o português chamou-se de Adão. Posteriormente foi criado Lilith, que era a Eva, e eles tinham seus descendentes. Enki, um dos príncipes, nós tínhamos dois príncipes, né, que eram filhos de Anu, Enki e Enlil, que é o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. Eles eram os deuses naquela época. Enki ensinava tudo para Adão, Adapa, para Lilith, para Eva e para os seus descendentes, que já eram mais. E existia, e o símbolo do Enki era a serpente, porque ele tinha o conhecimento, e a serpente significa conhecimento. Então aquela história da Adão, Eva e a serpente, o conhecimento é a maçã, isso foi uma deturpação que a Igreja Católica acabou criando. E Enki ensinava a todos os seus descendentes, e Adão e Eva, tudo sobre geometria sagrada, sobre os poderes, né? Eles eram 12 hélices. Mas Enlil disse, aí nós temos um problema. Um ser tão evoluído tecnologicamente, com tanto conhecimento de manipulação de energia, se ele não tiver uma evolução espiritual, ele vai ser um problema. Ele vai ser um problema para a sua raça, que ele vai ser gerido pelo ego, e com esse poder todo
vai ser um problema e ele vai ser um problema para o universo. Então entraram no acordo, desativaram 10 hélices das 12 hélices, deixaram apenas as 2 hélices, que eram de sobrevivência. E colocaram uma condição nesse ser adâmico, que ele só ativaria as outras 10 hélices quando ele atingisse a sua maturidade espiritual, quando ele fizesse a sua ascensão espiritual, porque aí sim um ser com uma evolução espiritual poderia ter todo esse poder e não faria mal nem para a sua espécie nem para o universo. Isso foi o que nos foi condicionado, isso é o que está escrito nessas escrituras. Se nós olharmos para a ciência, nós vamos olhar que a ciência fala que nós temos o nosso DNA chamado de lixo do DNA, né? Porque ela não consegue saber o que é que nós temos ali, que é lixo. Na natureza não existe lixo, muito menos no DNA, né? Por outro lado, nós também sabemos que a natureza ela é muito perfeita e nós não temos nada produzido que não seja utilizado. E aí a pergunta é, por que nós temos um cérebro, que é uma das coisas mais incríveis que existem no universo, e nós só usamos 5%? Deus não faria, ou a própria natureza, o universo não faria nada para que 95% nunca fosse utilizado. Na verdade, nós só não utilizamos 95% porque ele está relacionado a essas 10 fitas de DNA, que nós vamos poder usar quando nós atingimos a nossa evolução espiritual. E é por isso que todo o sistema trabalha exatamente para que nós não atingirmos essa evolução espiritual e ativarmos essas 10 fitas de DNA. Esse é o grande problema. Uma perguntinha rápida aqui. Uhum. Você comentou que foi feito um acordo para que de 12, 10 fitas fossem desativadas. Esse acordo foi feito exatamente entre quais deuses? E não foi nem por deuses, foi pela hierarquia espiritual e pela Confederação Galáctica. Esse foi o acordo entre eles, porque Enki achava que não precisa, e Enlil achava que precisava. E aí eles entraram e ele conseguiu demonstrar perante o Conselho da Confederação Galáctica e perante a hierarquia espiritual que o risco seria muito grande de um ser tão evoluído. Isso é o que nós temos, né, entre os deuses, né? E se nós olharmos também, olha que interessante, se nós olharmos, aí deve ter um monte de gente religiosa, não, mas imagina, quem criou o homem foi Deus. Não, ninguém comentou isso. Né? Mas geralmente comentam, né? Mas se nós formos para Gênesis, capítulo 11, versículos de 26 a 28, nós temos escrito o seguinte, aspas, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Fecha aspas. Quem é façamos? Então, se nós olharmos ali os estudos, não, porque Deus criou o homem, a sua... Não, Deus não. Eles ignoram o plural. O plural façamos. Não, o plural foi... Nós se você colocar no Google, o que representa... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, você vai ver escrito assim, não, porque Deus está falando que fez o homem à sua semelhança. Não, Deus não. Porque está no plural. Quem é façamos? Quem é nossa? Capítulo 1 do Gênesis, no começo da Bíblia. Você abre a Bíblia, já está lá no começo. Dali para frente, você precisa questionar. Quem é façamos? A nossa imagem e semelhança. Porque esse é um grande problema que nós temos. Quando nós consideramos que Deus é uma pessoa, é um ser, nós começamos a incumbir em Deus as atitudes de um ser. Ele julga, ele condena, ele ajuda, ele... Que Deus é esse que permitiu essa enchente no Rio Grande do Sul? Uhum. Teve bastante Que isso. Deus é esse? Mas...
Se você pensar que Deus é uma pessoa que está lá em cima, um velhinho de barba que realmente julga, esse sim, esse não, esse eu salvo, esse aqui eu condeno, você questiona Deus. Mas se você entende que Deus é uma energia, o divino criador, ele é uma energia, é a energia da vida, não é uma pessoa ou um ser, que as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque a natureza também é viva e ela tem o direito de se expressar. É uma expressão da natureza. Ela não fez aquilo porque ela é má, porque ela queria prejudicar as pessoas. Não, ela fez porque ela se expressou de alguma forma e infelizmente tinham pessoas ali, né? Então você começa a entender um jeito diferente de Deus, né? Os próprios gnósticos, se nós pegarmos os evangelhos de Tomé, o evangelho de Felipe, o evangelho de João, os gnósticos, né? Evangelhos encontrados em Nag Hammadi, em 1945, nós vemos que todos eles falam, Deus é luz interior. Ele não fala que Deus é um ser lá do céu. E que o caminho para a iluminação é o autoconhecimento. Eles são unânimes em tudo isso. Essas eram as palavras, esse era o verdadeiro ensinamento de Jesus, que foi deturpado pela igreja, né? Que tirou da Bíblia que nós temos hoje, que é uma Bíblia anglicana, né? Não é nem uma Bíblia católica. Uhum. Uma Bíblia que veio, né, do rei James da Inglaterra, que brigou com o Vaticano, que não queria mais ser submisso, alterou uma Bíblia, criou a Bíblia King James em 1611, e é a Bíblia que posteriormente foi traduzida para todas as outras línguas. Então a nossa Bíblia é uma Bíblia da igreja anglicana, católica não, cristã anglicana, não é da católica, né? Então, por isso que eu falo que o conhecimento é muito importante. E eu sempre falo, eu não quero que as pessoas acreditem em mim. Eu quero que as pessoas questionem. Eu quero que as pessoas busquem. Eu quero que as pessoas vejam lá, agora escrevam. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. E olhem isso e falam, uau, realmente está escrito, façamos. Né? Eu acho que nós perdemos essa capacidade de questionar. Nós aceitamos tudo, apesar de estar escrito na nossa cara. Eu tenho certeza que muitos católicos, evangélicos, nunca questionaram o seu pastor. Quem é façamos? Quem é esse aqui façamos? Né? Então, o que eu gosto das pessoas, o meu trabalho é levar conhecimento, claro, mas questionar. Fazer com que as pessoas questionem. Por quê? Né? Escrevam, questionem. Né? Não acredite em tudo que te falo, nem acredite no que eu falo. Vai estudar, vai pesquisar, vai colocar, mesmo que seja no Google, algumas coisas a gente consegue saber, né? E as pessoas vão falando que vão tendo a sua própria identidade, vão buscando um conhecimento e vão evoluindo dessa forma.